Olá, querido aluno, tentante, concurseiro. Meu nome é Elizabeth Franco, sou professora do Pertencer Concursos e nós estudaremos hoje a Constituição Estadual, a Constituição do Estado de São Paulo. Pois é, muitas pessoas não sabem que existe uma Constituição Estadual. Todos os estados brasileiros, eles detêm uma Constituição Estadual. Um tema cobrado no seu edital aí da gloriosa Polícia Militar do Estado de São Paulo, que sempre cai questões, e é por isso que nós iremos aqui estudar com essa visão da banca VUNESP para que você consiga acertar as questões. Sem delongas, vamos lá. Os nossos slides estão aqui. Prontinho, chegou a sua hora de acertar a Constituição do Estado de São Paulo. Primeiro, claro, vamos falar aqui da Polícia Militar. Você está fazendo concurso para a Polícia Militar do Estado de São Paulo. O artigo, o capítulo, a seção que mais pode cair é aqui da Polícia Militar. Então, nós temos que a Polícia Militar é um órgão permanente, ou seja, não é um órgão transitório, não é um órgão criado para que tenha um fim, né? Não é um órgão criado para que tenha um tempo e seja extinguido, não. É um órgão permanente, ele vai perdurar. Qual que é a atribuição da Polícia Militar do Estado de São Paulo? Além daquelas definidas em lei, nós temos a Polícia Militar como a polícia ostensiva e aquela que preserva a ordem pública. Elizabeth, como que eu vou me lembrar? A Polícia Militar, ela tem os POP, procedimento operacional padrão, o POP. Lembra do POP na hora da prova que você vai lembrar que é uma polícia ostensiva e criada aí para a preservação da ordem pública. Quem comanda a Polícia Militar? Comandante-geral da Polícia Militar, ele é nomeado pelo governador do estado de São Paulo. E quem que pode ser? É aquele militar dentre os oficiais da ativa. Deve ser ocupante do último posto de quadro de oficiais policiais militares, conforme dispuser a lei, claro, devendo fazer declaração pública. Pois bem, todos nós, e você aí futuramente, muito em breve, amém, quando tomar posse, o servidor público tem que fazer a sua declaração de bens, que é declarar todo o seu patrimônio. Todos nós somos obrigados a fazer isso. E no caso do comandante-geral da Polícia Militar, ele deve fazer essa declaração pública. Cuidado com as pegadinhas, uma declaração pública de bens no ato da posse e também no ato de sua exoneração. Tanto quando ele entra, quando ele sai, quando ele se torna comandante-geral ou quando ele deixa de ser comandante-geral da Polícia Militar, ele deve fazer essa declaração pública de bens. Vamos continuar. A lei orgânica e o estatuto disciplinarão a organização, o funcionamento, os direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho da Polícia Militar e dos seus integrantes. Quem são eles? São servidores militares estaduais. Sim, estamos falando da Polícia Militar Estadual. Nós sabemos que, pelo próprio nome, né, Polícia Militar, são militares, são estaduais. Logo, servidores militares estaduais. A criação e a manutenção da Casa Militar e assessorias militares somente poderão ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. Aqui eu quero a máxima atenção. Por quê? Quando você começou lá a prestar concurso, ou se esse é um dos seus primeiros, nós aprendemos aqueles macetinhos, né? Olha, quando for somente, a probabilidade de estar errado é muito grande. Mas, quando a lei de fato traz o somente, a probabilidade é de muitos candidatos errarem, você acertar essa questão e se distanciar ali na lista, estar muito bem colocado. Neste caso, realmente está correto e a terminologia aqui é o somente. Então, somente poderão ser efetivadas nos termos em que a lei estabelecer. Fique atento.
E o chefe da Casa Militar, pessoal, Casa Militar é o órgão dentro da hierarquia o mais alto, tá? Então, o chefe da Casa Militar, ele será escolhido pelo governador do estado, no caso, o governador do estado de São Paulo. Também, dentre os oficiais da ativa que ocuparem o último posto do quadro de oficiais policiais militares. E aí nós temos o Corpo de Bombeiro. Corpo de Bombeiro Militar. Se você não é do estado de São Paulo, eu já devo alertar que no estado de São Paulo, o corpo de bombeiro, ele é militar, se você quiser ser bombeiro, você tem que prestar o concurso da Polícia Militar. Por isso, todo bombeiro, antes disso, antes de bombeiro, ele é um policial militar. E aí, depois de ter feito ali a escola, né, a escola de preparação de soldados, você tem que fazer uma outra para, de fato, se tornar ali, exercer como corpo de bombeiro militar. Tratando dele especificamente, o Corpo de Bombeiro, além das atribuições definidas em lei, incumbe o quê? A execução da atividade de defesa civil. Sim, veja que a Constituição Federal também fala isso. Então, o Corpo de Bombeiro, ele tem a execução das atividades de defesa civil e tem o quadro próprio e o seu funcionamento também definidos na legislação. Saímos do que pode ser mais cobrado para você, que é efetivamente da Polícia Militar. E agora vamos tratar dos servidores públicos militares. Olha só, são servidores públicos militares estaduais. Quem são os servidores públicos militares estaduais? Os integrantes da Polícia Militar do Estado. Então, quando a gente fala em servidor público estadual, no estado de São Paulo, nós estamos falando da Polícia Militar do estado de São Paulo. E aí, o seu parágrafo primeiro já vem nos dizer que, no que couber aos servidores, no que se refere a este artigo, iremos aplicar o artigo 42 da Constituição Federal. Temos uma outra aula aqui da Constituição Federal, por isso nós vamos nos ater à Constituição Estadual. Naquilo que não colidir, atenção, aquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos servidores mencionados nesse artigo o disposto na seção anterior. Qual que é a seção anterior? É dos servidores públicos do Estado de São Paulo, tá? As disposições gerais, as disposições gerais dos servidores públicos estaduais. O servidor público militar demitido por ato administrativo, ser absolvido pela justiça na ação que se refere ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à corporação com todos os seus direitos restabelecidos. Elizabeth do céu, não entendi nada. Calma. Primeira coisa que você precisa saber. Mas não é exonerado? Não. Exonerado é quando você vai lá, servidor, e pede exoneração. Não quero mais trabalhar no cargo para o qual eu prestei o concurso, tá? Ou ainda nós temos aqueles cargos de livre nomeação e exoneração, os cargos aí em comissão. Os cargos em comissão, nós temos a exoneração que o próprio servidor pede ou o administrador, né, ele vai exonerar aquela pessoa, aquele servidor. Isso quando nós não temos concursos públicos. A partir do momento que você é investido na carreira pública, nós temos aqui um concurso público de provas ou de provas e títulos, e daí você tem duas possibilidades. Ou você é exonerado a pedido, você pede, não quero mais, vou para casa, vou fazer outra coisa, você é exonerado. E demitido? Demitido, você tem que lembrar que é uma sanção. É uma punição administrativa. Esta punição, então, quando você é punido, diz demitido. O servidor demitido aqui por um ato administrativo, se absolvido pela justiça, o que isso quer dizer? Você foi demitido de forma administrativa
E no ato administrativo, claro, aí você entra na justiça, porque você entendeu que ali não era caso de demissão. A justiça também entendeu desta forma. Se ela reconhece, ou seja, se ela te absolve na justiça numa ação que referente ao ato que deu causa à demissão, ele será reintegrado, aquele servidor ele voltará à corporação polícia militar com todos os seus direitos restabelecidos. Dá um exemplo. Imagine que Joãozinho, policial militar, foi acusado de uma execução, ou seja, de um homicídio qualificado. E teve toda ali a investigação e Joãozinho foi demitido por um ato administrativo. Joãozinho disse: não fui eu, não fui eu, não fui eu. O que ele fez? Se socorreu da justiça. Foi ali analisado o processo dele e a justiça falou de fato: não foi o Joãozinho que matou, o Joãozinho nem estava lá. Neste caso, o Joãozinho será reintegrado à corporação, mas Joãozinho perdeu promoções, Joãozinho perdeu salário, né? Joãozinho perdeu ali as promoções de forma pecuniária. Tudo isso será restabelecido ao Joãozinho. Reintegrado é aquele servidor que ele volta para a administração pública por meio de uma ordem, de uma determinação judicial. Ficou claro? Se não ficou, você pode colocar aqui nos comentários, pode chamar a gente também lá no Instagram, que nós vamos te orientar. Continuando, então. O oficial da Polícia Militar só perderá o posto, atenção, luzes de neon aqui, só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão do Tribunal de Justiça Militar do Estado. Muito cuidado, tenha atenção aqui e lembre-se, nós estamos falando de servidores públicos militares. Logo, lembre-se do Tribunal de Justiça Militar do Estado. O oficial condenado na justiça comum ou militar. Como assim, Elizabeth? Justiça comum ou militar? Sim, senhores, nós temos a justiça militar. Os crimes militares, eles são julgados pela justiça militar. Mas nós também temos crimes comuns, ou seja, aquele crime que qualquer um do povo pode cometer, né? Não precisa ser militar. E nós temos crimes que são julgados pela justiça militar, pela justiça comum, ainda que ele seja um militar, como, por exemplo, aí o homicídio, né? O homicídio contra uma pessoa comum, uma pessoa não militar. Um civil, né? Então, nós temos aqui que o oficial condenado na justiça comum ou na justiça militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Calma, explico, vamos lá. Nós temos que, primeiro, pena privativa de liberdade é prisão, tá, pessoal? Pena privativa de liberdade é prisão, é cadeia, é corró. Então, quando nós temos esse oficial condenado, tanto pela justiça comum quanto pela justiça militar, a pena privativa de liberdade, a cadeia superior a 2 anos, mais de 2 anos, por sentença transitada em julgado. Sentença transitada em julgado é aquela sentença da qual não cabe mais recursos, não tem mais como eu entrar com algum recurso. É aquela sentença transitada em julgado. Ele será submetido ao julgamento previsto no parágrafo anterior. Qual julgamento? Esse daqui, ó, do parágrafo 4º, é um julgamento feito ali, né, o julgamento para que verifique-se se ele é indigno ou ainda se ele é incompatível com o oficialato da Polícia Militar. O direito do servidor militar de ser transferido para a reserva ou for reformado será assegurado, ainda que respondendo a inquérito
ou processo em qualquer jurisdição, nos casos previstos em lei especial. Então, o que nós temos aqui? Imagine só que esse servidor militar, ele tem o direito de ser transferido para a reserva ou ser reformado, mas ele está respondendo a um processo administrativo, a um processo criminal, ele está ali respondendo a esse processo. Ele não pode ser transferido para a reserva? Pode sim, é direito do servidor militar ser transferido para a reserva ou ser reformado, ser reformado ali. Então, esse direito, ele é assegurado. Lembre-se aqui também, ó, dos 2 anos, hein? Muita atenção quanto aos 2 anos. Vamos lá. Da segurança pública, claro, polícia militar, estamos falando da segurança pública. E a segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Aqui, nada mais ocorreu que a Constituição Estadual copiou, trouxe o que estava na Constituição Federal. É exatamente o que diz o artigo 144 da Constituição. Você, aí, concurseiro da área da segurança pública, já tem de cor e salteado, né? Já é Pai Nosso que estais no céu e a segurança é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas e do patrimônio. O Estado manterá a segurança pública por meio da sua polícia, subordinada ao governador do Estado. Perfeito. Tanto a polícia militar quanto a polícia civil, elas são subordinadas ao governador do Estado. Então, a quem se subordina a polícia militar? Ao governador do Estado. E a polícia do Estado será integrada pela polícia, olha lá, polícia civil, polícia penal, polícia militar e corpo de bombeiros. Sim, são as polícias estaduais que nós temos. Muito importante, trouxe para vocês aqui a emenda constitucional número 51, para te dizer que este parágrafo aqui, ele foi introduzido, ele tem a redação dada pela emenda constitucional de 2022. Por que está falando isso, Elizabeth? Simples, se tem uma coisa que a banca Vunesp adora, é novidade, né? É uma lei aí quentinha, fresquinha e que com certeza tem muita chance de cair na sua prova. A Polícia do Estado, então, ela é integrada por quem? Pela Polícia Civil, PC, pela Polícia Penal, PP, pela Polícia Militar, a PM e o Corpo de Bombeiros. De cor e salteado, precisa estar aqui. E a Polícia Militar? Polícia Militar integrada pelo Corpo de Bombeiros. Lembra que eu te falei lá no começo da aula já que o Corpo de Bombeiros, ele faz parte da Polícia Militar, ele é integrante da Polícia Militar. A Polícia Militar integrada pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, dentro da PM eu tenho Corpo de Bombeiros, é Força Auxiliar e Reserva do Estado, Reserva do Exército. Ou seja, é exatamente aqui o que traz o artigo 144 da Constituição. Simples, né? Afinal, a Constituição estadual, ela não pode trazer algo contrário à Constituição Federal. Artigo 111, nós vamos falar agora da administração. Aí nós temos a administração pública direta, ou seja, o Estado de São Paulo, indireta ou fundacional. Qualquer dos poderes do Estado, ela obedecerá, então, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação e interesse público, além da eficiência. O que acontece? Você já deve ter estudado a Constituição Federal, na qual nós temos o LIMP. Sim, o LIMP traz para nós as situações de princípios explícitos na Constituição, que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade, a eficiência. Elizabeth, por que você está aqui riscando? Para você lembrar na hora da sua prova de forma mais prática, lembre-se do LIMP mais o R
fim. Como assim? É R fim, né? É o limp mais o R fim. Porque nós temos razoabilidade, finalidade, interesse público e motivação. Parabéns à nossa Constituição do Estado de São Paulo, que trouxe, além dos princípios da Constituição Federal, princípios de extrema importância. Razoabilidade, claro. Além de tudo, aquele ato ele precisa ser razoável, precisa haver razoabilidade. Finalidade, ele precisa ter um fim, aquele ato ele precisa ter um fim, e você não pode ter um desvio de finalidade. Que desvio de finalidade é abuso de poder. Motivação, esse ato ele precisa ser motivado. Além de tudo, o interesse público, com certeza, né, pessoal? A administração pública, ela deve sempre vislumbrar o interesse público. E depois nós temos que é vedada, proibida, vedada quer dizer proibida, é proibida a nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de inelegibilidade. O que é isso, Elizabeth? É a restrição passiva, ou seja, é aquele que não pode ser votado. E se eu estou inelegível, quer dizer, eu não posso ser vereadora, eu não posso ser prefeita, porque eu não posso ser votada. Isso é inelegibilidade, tá? Então, aí é a proibição. Nos termos da legislação federal, então é vedada a nomeação de pessoas que se enquadrem como inelegíveis nos termos da legislação federal para os cargos de. Então, quem não pode ser nomeado se estiver inelegível? Quais são os cargos, né? Secretário de Estado, secretário adjunto, procurador-geral da Justiça, procurador-geral do Estado, defensor público geral, superintendentes e diretores de órgãos da administração pública indireta, fundacional, de agências reguladoras e autarquias, o delegado-geral de polícia, os reitores das universidades públicas estaduais e ainda para todos os cargos de livre provimento dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Estado. Continuando, as leis e atos normativos externos, ou seja, que não são ali somente dentro, né, de mero despacho dentro do órgão, não, eles são externos, deverão ser publicados no órgão oficial do Estado, para que produzam seus efeitos regulares. E a publicação dos atos não normativos pode ser resumida. Os atos que forem normativos não podem ser resumidos, tá? Mas os demais, eles podem. Elizabeth, me dá um exemplo, não estou conseguindo pensar em nada. Meu caro, a contratação da banca Vunesp, que vai realizar o seu concurso, saiu no Diário Oficial. O edital foi publicado onde? No Diário Oficial, que é o órgão oficial do Estado para se dar publicidade a todas aquelas situações. As leis, elas são publicadas onde, pessoal? No Diário Oficial também, tá? E a lei, ela deverá fixar prazos para a prática dos atos administrativos e estabelecer recursos. Então, aqui nós temos duas coisas. Nós temos prazos que a lei deverá determinar, né? Imagine que você entra com recurso, que você entre com um pedido administrativo e não tenha prazo. Não tenha prazo para a administração te responder ad eterno, não pode. Além de ter prazos, também é necessário que se tenha recursos contra aquela decisão. O que é o recurso? É você ir lá e dizer, olha, não concordo com isso. Tem como você rever, né? Se adequar ali, adequados à sua revisão. Então, quando você pensar em recurso, você pensa em revisar os atos, iniciando seus efeitos, indicando quais? Indicando seus efeitos e a forma de processamento. Continuando, a administração pública é obrigada. Sabe aquilo que você fala, eu não sou obrigado. Você não é obrigado, mas a administração pública, ela é obrigada. Ela é obrigada a quê? A fornecer a qualquer cidadão, perceba, é qualquer cidadão. Não é o cara que tem nível superior, que tem nível médio, isso e aquilo, não.
fornecer para qualquer cidadão. Fornecer significa entregar. É fornecer para qualquer cidadão, para a defesa dos seus direitos. Direitos de quem? Daquele cidadão. Esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo. Claro, acabamos de falar que tem um prazo máximo de 10 dias. E aqui eu já vou te lembrar que cai no seu concurso a Lei de Acesso à Informação. Que ela vem aqui, além de ter a lei federal, nós temos o decreto estadual. Ambos caem no seu concurso. Fique de olho. O prazo máximo de 10 dias úteis. 10 dias úteis. O que isso quer dizer? Que não conta sábado, domingo e feriado. A certidão de atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade ou do servidor que negar ou retardar a sua expedição. A administração pública, o Estado, ele é obrigado a fornecer no prazo de 10 dias, prazo máximo de 10 dias. Se aquela pessoa, aquele servidor público responsável por aquele setor, responsável por ali, por expedir essas certidões, por dar conhecimento, por esclarecer, ele não fizer, ele vai ser responsabilizado por isso. Tanto se ele negar, quanto ele retardar. Retardar é o quê? É demorar, né? É levar para frente ali, é demorar, é enrolar para fazer isso. No mesmo prazo, deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado pela autoridade judiciária. O que ele está dizendo aqui? Que nesse mesmo prazo de 10 dias, é o prazo para que se atenda às requisições judiciais do Poder Judiciário, do juiz, lembre aí. Se não for fixado um outro prazo pela autoridade judiciária, porque pode ser que o juiz diga o seguinte: a administração pública entregue no prazo de 3 dias. Aí tem que seguir aquele prazo, tá? Então a regra aqui são os 10 dias. E os municípios? Os municípios têm autonomia política, legislativa, administrativa e financeira. E eles se auto-organizam por lei orgânica. Como assim? Olha só, para o nível federal, nós temos a Constituição Federal. Para o nível estadual, nós temos a Constituição Estadual. A Constituição do município, ela não se chama Constituição, ela se chama Lei Orgânica. Então, pensa aí na sua mente, para você lembrar, você pensa, pô, é como se fosse a Constituição do município, né? Sim, mas dá-se o nome de Lei Orgânica. Atendidos os princípios estabelecidos tanto na Constituição Federal quanto nesta Constituição. O que é esta Constituição? Essa Constituição, a Constituição do Estado de São Paulo. A criação, a fusão e a incorporação e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual. Olha, importante para você aqui. Por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal. E dependerão, ou seja, é necessário que haja consulta prévia mediante plebiscito. Olha que interessante. Na hora da prova, se te der um branco, eu não sei se é plebiscito ou se é referendo, você sempre vai lembrar que o plebiscito, ele é pré-plebiscito, tá? O plebiscito, então, ele é antes, por isso consulta prévia. E o referendo é referendar, é depois. Então, sempre aqui lembre-se que plebiscito é o plebiscito, é antes. Então, eles vão depender aqui de consulta prévia. Se é consulta prévia, eu já sei que é mediante plebiscito. As populações dos municípios envolvidos, após a publicação, a divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados na forma da lei. Por quê? Porque a Constituição Federal, ela traz o estudo de viabilidade, tá? O território dos municípios poderá ser dividido em distritos, olha só. O território dos municípios poderá ser dividido em distritos, mediante o quê? Lei municipal. Precisa ter uma lei municipal para isso. Atendidos os requisitos previstos em lei complementar e garantida
a participação popular. Nós temos no estado de São Paulo vários distritos, tá? Por exemplo, se você pensar aqui em Campinas, Campinas tem Joaquim Egídio, que é um distrito de Campinas. Tá? Vamos lá, vamos continuar. Alteração da denominação de municípios, quando não resultar do disposto do artigo 145, que nós aqui acabamos de analisar, far-se-á por lei estadual e dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, a população do respectivo município. Perfeito. O plebiscito será realizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. Opa! Então tem que ter um plebiscito? Tem. Se tem que ter um plebiscito, alguém precisa realizá-lo. Quem vai realizar? O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, né? Mediante solicitação da Câmara Municipal. Você sabe que o Legislativo Municipal, ele está ali, não na Câmara dos Deputados, mas está na Câmara Municipal, onde fica o Legislativo Municipal, que são os vereadores, instituída com representação subscrita, ou seja, assinada por no mínimo 1% dos eleitores domiciliados naquele respectivo município. Olha, não são pessoas, são eleitores, tá? Não são pessoas, são eleitores domiciliados no respectivo município. E informação do órgão técnico competente sobre a existência de topônimo correlato do estado ou em outra unidade da federação, né? Nós temos ali, não podemos ter o mesmo nome para duas cidades. Ah, tem, por exemplo, Jundiaí aqui nós temos Jundiaí e lá no sul, lá nós temos Jundiaí do Sul. Não poderíamos ter também Jundiaí e Jundiaí. Tá? Caso o resultado do plebiscito seja favorável à alteração proposta, ou seja, de fato, a população, ela votou e a maioria é favorável, o Tribunal Regional Eleitoral encaminhará à Assembleia Legislativa, olha só, saiu então do âmbito municipal, saiu da Câmara Municipal e subiu para a Assembleia Legislativa. Se subiu para a Assembleia Legislativa, que é o Legislativo Estadual, é para elaboração da lei estadual. Lei estadual, que é mencionada aqui no caput do artigo 145. Ah, só para te ensinar, caput, pessoal, é isso aqui. Caput significa cabeça, tá? Do latim, cabeça. Então, o que vem assim, ó, quando não tem nada, somente artigo 145, veja, é o caput. Isso aqui é o caput, perfeito? 146, por exemplo. Isso aqui, artigo 146, essa primeira descrição aqui, ela é o caput. Tá? Depois do caput, nós podemos ter aí parágrafos, incisos, aqui, ó, quando nós temos números assim, ó, primeiro e segundo, nós temos parágrafos. Incisos é quando você vê 1, 2, 3, aí são os incisos. E quando vem letras? Quando vem letras, nós já estamos falando ali das alíneas. A classificação de municípios turísticos, assim considerados as estâncias e os municípios de interesse turístico, que é um exemplo de estância de Atibaia, aqui próximo de mim, far-se-á por lei estadual e dependerá da observância de condições e requisitos mínimos estabelecidos em lei complementar e da manifestação. Sempre manifestação do órgão técnico competente. O Poder Executivo... Opa, olha quem veio aqui, o Taurus. Esse daqui é o meu Taurus, né, garotão? Quer participar da aula também. Vamos lá. O Poder Executivo deverá encaminhar à Assembleia Legislativa a cada 3 anos. 3 anos. A cada 3 anos, projeto de lei revisional dos municípios turísticos a ser disciplinado na lei complementar prevista no caput. Por quê? Porque revisional, né? Na lei, projeto de lei revisional. Porque muitas vezes você tem outros municípios que também querem se tornar municípios turísticos.
Então, qual é o prazo? De 3 em 3 anos, o Poder Executivo encaminha à Assembleia Legislativa o projeto de lei revisional. E o Estado? O Estado manterá, na forma que a lei estabelecer, o Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos, com o objetivo de desenvolver programas de melhoria e preservação ambiental, urbanização, serviços e equipamentos turísticos. Perfeito, maravilhoso. Tem que ter um fundo de melhorias, né? O Estado tem que apoiar, tem que ajudar os seus municípios, ajudar ali os municípios turísticos. Para você que não é de São Paulo, vai adorar São Paulo. Nós temos municípios aqui turísticos, tanto na Serra quanto lá no litoral. Imagine só ser policial militar em Ubatuba, Santos, Guarujá, né? Terminar aí o seu plantão e poder dar aquela caminhada na praia. Amém. Eu espero aí que você logo, logo seja empossado. E esse fundo de melhoria dos municípios turísticos terá dotação orçamentária anual correspondente a 11% da totalidade da arrecadação dos impostos municipais das instâncias no exercício imediatamente anterior, limitada ao valor inicial da última dotação, atualizado pela variação anual nominal da receita de impostos estaduais, que ela é estimada na subsequente proposta orçamentária. Os critérios para distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Melhoria dos Municípios Turísticos serão estabelecidos em lei, garantida a destinação de 20% para os municípios de interesse turístico. Por último, nós temos que os municípios poderão, não é deverão, poderão. Olha só, a gloriosa Guarda Municipal. Os municípios poderão, por meio de lei municipal, constituir guarda municipal. Qual que é a destinação da Guarda Municipal? A proteção de seus bens, serviços e instalações, obedecidos os preceitos da lei federal, tá? Nesse caso aí, a lei federal que disciplina as guardas municipais é a Lei 13.022, denominada Estatuto Geral das Guardas Municipais, mas isso não vai cair no seu concurso. Aqui, basta que você se lembre, quando falar de guarda municipal, do BIS, bens, instalações e serviços. A lei estadual estabelecerá condições que facilitem e estimulem a criação de corpos de bombeiros voluntários nos municípios, respeitada a legislação federal. Pessoal, encerramos aqui a nossa aula da Constituição Estadual. É uma aula, sim, que é necessário trazer mais textos, porque o seu concurso é de nível médio, e o concurso de nível médio, a incidência de cobrança é exatamente a letra fria da lei, ou seja, o que está na lei. Por isso, essa aula com muito mais textos do que doutrina. Espero que você tenha gostado. Desejo a você muita boa sorte na prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo e que você, o mais breve possível, venha pertencer a esta gloriosa instituição que é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em caso de dúvida, você pode colocar nos comentários. Lembre-se, siga-nos nas redes sociais, porque nós damos muitas dicas aí de graça para você, assim como essa aula. E volte aqui para contar o resultado do seu concurso.